Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Vamos falar do Fiagro da JGP, o JGP Crédito Fiagro Imobiliário, tá? Já te adianto que ele é, hoje, atualmente, é minha maior posição nos Fiagros. Vamos falar do relatório aqui. Tem bastante novidade, tem pontos delicadíssimos para a gente falar aqui, tá? Então vamos rapidamente aqui algumas informações gerais, tá? O ticker na bolsa é o JGPX11, tá? Está por trás desse Fiagro é a JGP, não sei se você conhece essa casa, uma casa muito tradicional, tá? Do ramo dos investimentos no Brasil, tem um grande multimercado, tá certo? Então vamos lá. Taxa de administração é de 0,18, tá? Sobre o patrimônio líquido. Taxa de gestão é de 1%, então você tem ali 1,18, né, entre taxa de gestão e administração, e taxa de performance é 20% sobre o QCD, CDI mais 2% ao ano, tá? Então, é melhor, né? Eu prefiro quando a taxa é sobre o valor de mercado, eu acho que dá um alinhamento maior, mas né, é meio padrão também ser sobre o patrimônio líquido, tá certo? Então, vamos para aqueles belo overview que a gente está acostumado, né? Você tem quase 100% da carteira já investida, né? 99,8%, uma duration até relativamente baixa, de 1,8 anos, né? 7.317 cotistas, carteira negociando, né? Praticamente CDI mais 4,47, um rendimento, né? Esse mês de equivalente a 174%, né? Com o cross-up, que é considerando o imposto de renda de 15%, tá certo? Então, o fundo pagou ali R$ 1 por cota, tá? O que dá um dividend yield ali mensal de 1,17, lembrando que os fiagros, assim como os fundos imobiliários, são isentos, tá, dos seus rendimentos do imposto de renda para os investidores pessoa física, tá? De maneira geral, tem algumas outras peculiaridades, mas quase todos esses que são negociados na bolsa têm essa isenção, tá certo? Em termos de resultado, ele ainda conseguiu aqui na receita um pouquinho aqui no giro, né, no ganho de capital, mas não é ali a característica, né, básica aqui desse Fiagro, diferente do CPTR, que tem muito giro de carteira, tem muito ganho de capital, muito trade. O JGPX não, ele realmente aposta ali em carregar mais as posições, tá certo? Então teve um resultado ali, né, de R$ 1 ali por cota, né, o que dá um yield anualizado de CDI mais 3,32, se levar em consideração o imposto, né, que seria equivalente na renda fixa da CDI mais 5,73, tá? E ele vai dizer aqui a atribuição de performance dos ativos, depois a gente vai olhar a carteira com calma, né, só reforçando, né, R$ 1 por cota, né? Cota de fechamento ali, R$ 85,50. Está negociando com desconto. Atualmente, na data que eu estou gravando, então o desconto está até maior, né? Essa cota está na faixa ali de R$ 81, tá certo? Então, como a gente já tinha falado, né? 1,17 ali de dividend yield. Então, está aqui um pouco do histórico, né, de rendimentos. Desde janeiro de 24, ele tem pago ali de R$ 1 para cima, né? Ele pagou mais de R$ 1 em todos os meses. Em junho pagou exatamente R$ 1 aqui, o que dá o yield de mercado, equivalente ali a CDI, né, mais 148%, se a gente levar em consideração a cota de mercado, e 133% se a gente levar a patrimonial. Está aí o desconto, um fundo que historicamente sempre pagou ali bem, pagando mais de 1% ao mês, né, o famoso 1% ao mês, tá certo? Então, aqui a gente vê o tamanho do desconto, né, que na data de fechamento aqui desse relatório, né, um desconto de R$ 9,76, né, em termos brutos ali, em termos absolutos, tá? Vamos ver se faz sentido, por que que ele está negociando, né, o motivo dele estar negociando com esse desconto, tá? E aqui na tabela de sensibilidade a gente vê que esse desconto ali seria de mais ou menos 11%, né, 89,3% do seu valor patrimonial. Na data que eu estou gravando esse vídeo, ele está mais para R$ 80, né, então ele está ali negociando a 84%, né, do seu valor patrimonial, e você estaria sendo remunerado, considerando que você vai carregar isso aqui pelo prazo médio da carteira, né, você ficar em tese, né, estimativamente 1 ano e 8 meses, você vai ganhar ali o equivalente a CDI mais 12,18%, tá? Considerando também pós os custos, tá? Já. Então, nada mal, né? Uma remuneração entre
CDI mais 12 e CDI mais 9 é uma remuneração bastante atrativa, na minha humilde opinião, tá? Aqui é a tabela de sensibilidade, tá? Que a gente também, quem é inscrito no canal, já viu isso aqui em outros tipos, né, de fundo. É muito bacana quando eles trazem esse tipo de tabela, tá? Então tá aí para você, dependente de você olha aí o preço médio, né, que você entrou no fundo, se é que você é cotista do fundo, e calcula mais ou menos quanto você está sendo remunerado para correr o risco dos ativos do JGPX11, tá? Então, falando em risco dos ativos, né, ele teve mais dois ativos que entraram na carteira, né, o CRA Grano e o CRA Prime Agro, né, o Grano com 2% ali do PL, é uma empresa que trabalha em vegetais congelados, né, no Brasil ali, principalmente brócolis e couve-flor, e o Prime Agro, né, com 4,5% do patrimônio líquido, tá? Trabalha ali na nutrição vegetal, já um pouco mais diversificado, né, com fertilizantes especiais, insumos biológicos, enfim. Duas novas aquisições aí da carteira, informa também que recebeu amortizações parciais já previstas, tá? Na grande maioria, isso é muito comum nos CRIs, nos CRAs, essa amortização parcial, lembrando que a amortização é a volta, né, do capital principal, né, além dos juros, você recebe ali, por exemplo, você tem um CRA que custa R$ 1.000, então com vencimento final de aproximadamente ali 2030. Só que, por exemplo, em 2028, pode ser que você receba lá R$ 200 desses 1.000, né? Isso é a amortização parcial, tá certo? E, além disso, teve uma amortização extraordinária, né, do CRA da Futura Agro, né, em virtude ali de uma renegociação com os credores, né, devido a um evento de crédito, né, apesar desses eventos, e tem muito evento, a gente vai ver, diga-se de passagem, todos os ativos do fundo estão adimplentes nesse momento, tá? Isso precisa ficar bem claro. E, em termos de movimentação, para a gente fechar, eles informam aqui que estão no pipeline ali 6 operações, tá? Provavelmente devido, né? Vão pegar esse dinheiro aqui das amortizações parciais que já vai entrar se eles não fizerem novas alocações no próximo caixa e estão na fase, né, de screening, né? Que seria ali, estão investigando, estão analisando ali as operações, provavelmente, né? Porque como a gente já viu que ele está mais de 99, né, alocado, ele não tem muito recurso em caixa, então se essas operações saírem, vão ser em virtude de amortizações parciais e renovação da carteira, tá? Então aqui a gente chega na carteira, tá? Eu marquei aqui para você. Ele não é um fundo pulverizado, ele é um fundo diversificado, né? Vê que tem posições aqui relativamente grandes ali, com mais de 6, mais de 5, né? A maior posição é com 8, a segunda 7,8, tá? E aqui eu marquei para vocês, né, todos os ativos, né, da carteira aqui que tiveram algum tipo de evento de crédito, tá? Não confunda, por favor, evento de crédito com calote, né? Muitas vezes trata-se de renegociação, a gente viu, né, o preço, depois de ter anos muito bons aí de preços, né, de commodities, das soft commodities, né, das commodities agrícolas nas alturas, deu uma corrigida forte esse ano, né? Então a gente viu o preço de soja caindo, o preço de milho caindo, algodão e tal. Então você teve várias renegociações aí na parte jurídica, né, dos créditos, enfim. Então, né, negociando aí todos esses ativos aqui que estão marcados, tiveram, né, AgroGalaxy, Bela Agrícola, que ambos as duas maiores posições da carteira, né? A Coagril também teve, Solubio, Café Brasil, Futura Agro, Fiagril e Solubio 2, todos tiveram, né, eventos ali de crédito, né, convocação de assembleia, novas repactuações, e está aqui os respectivos percentuais do PL. Se você somar isso aqui, você vai ter ali aproximadamente 33,3%, né, da carteira toda, do patrimônio todo do JGPX, com algum tipo de evento de crédito, né? Então, isso explica, né, com certeza, isso explica bastante coisa em relação ao desconto que ele está sendo negociado, né? Se você considerar que ele está com desconto ali a R$ 80 já, mais ou menos 15, 16% de desconto, quanto uma carteira que teve um evento de 33,3% de desconto, né? Claro, a gente não pode assumir que isso aqui tudo vai evaporar, né? Mas ainda assim você não teria ali tanta margem assim, né? De fato, hoje em dia ele é um fundo arriscado, né? Embora seja minha maior posição,
Eu não acho que vai ter um quebra-quebra geral aqui, isso é relativamente normal, principalmente no setor agrícola, que os preços são bastante voláteis, tá? Mas o fato é que é sim uma exposição de mais de 30% do PL que já passou por algum tipo de estresse, tá? Então, vamos analisar um pouco mais a carteira, né? Distribuição setorial aqui também tem uma boa diversificação, revendas 27, fertilizante 14, cooperativas 10, enfim, extrativismo florestal 10, bioenergia 9, sucro alcooleiro 9, por aí vai, tá? Um range interno da carteira ali você teria apenas 7 com a mais, né? Que seriam talvez ali o maior, ele não libera se o A mais é realmente o melhor, né, a maior range possível, mas enfim, considerando que A seria, né, ranking excelente, você tem ali 7, 14 com excelente, né, range de crédito, embora com perspectiva negativa aqui, B, que seria ali um médio, né, com 32, com perspectiva positiva, 35B, e B- com 12, tá certo? E aqui um pouco também do histórico da alocação. Hoje ele tem 7% do PL em pré, né? Que diga-se de passagem, o mesmo CRI que ele tem pré, eu também tenho na minha carteira pessoal, né? Que é o do Lavoro, pagando, se não me engano, 14% ali ao ano. Ele está predominantemente em CDI, né? 93% em CDI atualmente, 7% em pré e nada em PCA, né? Então, se você quer um fundo que te proteja da inflação diretamente, não é esse aqui indicado, né? Embora o CDI, né, em geral, ele vai ficar sempre acima, né, da taxa de inflação, então, de um modo ou de outro, ele também vai te proteger, né? A menos que você considere, né, que a autoridade monetária vai ser muito irresponsável, né, de jogar uma taxa de juros, né, uma Selic abaixo ali do IPCA, que não é o caso historicamente do Brasil, tá certo? Então, só para a gente ter uma noção, tá? Não vou aqui passar um por um aqui que vai ficar muito extenso, mas vamos pegar, por exemplo, o caso da Bela Agrícola como exemplo, né, que serve mais ou menos, claro que cada um tem a sua situação, né, mas aqui, ó, o que que houve? Em janeiro, né, desse ano, a própria empresa ela pediu uma convocação dos credores para um waiver prévio, né, uma espécie de perdão, uma cláusula compactuada, que era o covenant, com que dizia respeito ao EBITDA sobre as despesas financeiras de 1,3. Então, você vê que mais de 74% aprovou, tá, esse waiver. Então, quando a empresa ela pede isso antecipadamente, isso não caracteriza uma quebra de contrato, tá? Então, após abrir o envio das demonstrações financeiras, foi verificado que não houve essa quebra. Então, ele acabou pedindo de maneira preventiva, porém, não precisou usar, né? Então, isso é só um evento, então talvez seja o evento que menos preocupa, né? A Bela Agrícola também, se você lembrar e for inscrito aqui no canal, você vai ver que ele é um cliente ali, né, do fundo imobiliário Quasar, né, que aluga ali propriedades logísticas, tá, para o setor agro também. Mas vamos pegar um caso talvez mais estressado aqui, para a gente poder ver o caso da Coagril, se eu não me engano, também teve. Então, aqui, ó, Coagril também, o mesmo covenant, né, de EBITDA sobre despesa financeira. Nesse caso, né, além do waiver, você teve um pagamento extra, né, de 0,25, como uma espécie de pênalti, né, sobre esse como condição, tá? Um aumento ali do fluxo de pagamento mínimo, que se passou a ser 200% do CPR, antes 100, tá? Obrigação ali, inclusão de novos contratos, obrigatoriedade da entrega do balancete trimestral. Então, totalizando ali, a empresa, né, a JGP, ainda pleiteou um incremento ali de garantias reais ou recebíveis performados que não foi aceito, foi voto vencido, mas o waiver foi concedido como um todo. Então, está aqui um pouco do resultado dela. Você vê, por exemplo, o EBITDA em 2022 saiu de 40 para 3, né? Então, uma queda realmente grande da receita também, né? Menos 19% aqui de receita, ou dívida bruta aumentando, chegando ali, né? A alavancagem ali líquida estrutural de 11,9. Lembrando que, né, 2020 era 29, 2019 era 79. Então, é normal ter essa oscilação que oscila quase como uns ciclos ali, né? Do mercado. Ainda tem questão climática também, além da próprio objeto agrícola, tá certo? Então, por hoje era isso, não vou falar um por um para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Mas falamos aí do JGP.
né? Fiagro, crédito agrícola, tá? Então, relatório de gestão aqui mais atualizado, tá? Que acabou de sair em junho. E por hoje era isso, tá? Deixa nos comentários aí se você achou ele muito arriscado ou se você está vendo essa grande oportunidade, né, de levar esse CDI mais 12% isento de imposto de renda, tá certo? Não deixe de se inscrever no canal, dar aquela moral. Valeu, grande abraço.